Hoje eu quero conversar sobre uma coisa muito simples, tão simples que talvez a gente nem perceba que está perdendo. Eu quero falar sobre se conectar com o presente. Se você está chegando agora, eu sou a Mari, sou psicóloga e eu passo por aqui semanalmente. Se você já segue, meu muito obrigada, e se ainda não segue, fica à vontade para seguir para ter mais conteúdos. E a ideia para esse vídeo surgiu quando eu estava lendo O Emocionário. O Emocionário nada mais é do que um livro pensado para explicar as emoções para crianças. Mas eu acho ele tão incrível que eu uso nos atendimentos com os adultos que eu atendo. Até porque na grande maioria das vezes nós não somos ensinados sobre isso. E hoje eu quero falar sobre o prazer. Eu vou ler aqui para vocês. Prazer. O prazer é a satisfação e a alegria produzidas por algo que gostamos muito. Podemos encontrar prazeres em atividades muito diferentes. Fantasiar outros mundos, olhar coisas bonitas, resolver problemas difíceis, se sentir amado. Como podemos apreciar o prazer? Para sentir prazer, você precisa estar atento ao que acontece. Imagine que há um copo de suco à sua frente. Você pode beber rapidamente para matar a sede, ou se concentrar no sabor e aproveitá-lo sem pressa, sentindo o prazer que proporciona. Uma vida repleta de prazer nos faz sentir gratidão. Eu quero destacar a parte que ele fala sobre beber um copo de suco. Você pode beber rapidamente só para matar a sede, ou você pode prestar atenção no sabor e aproveitar. Parece pouca diferença, até porque o objetivo talvez seja o fato de matar a sede. Mas talvez essa diferença explica muita coisa sobre a forma como a gente está vivendo. Porque eu tenho a impressão de que a gente está desaprendendo a sentir prazer nas coisas simples. E eu não estou falando de grandes viagens, de comprar algo novo, ou de viver experiências extraordinárias. Eu estou falando de coisas comuns mesmo, coisas que acontecem todos os dias. Aquele café da manhã sem pressa, uma conversa, uma caminhada, o cheiro da comida ficando pronta, a sensação do vento quando você abre a janela. Mas a verdade é que muitas vezes nós estamos fisicamente em um lugar e mentalmente em outro. Então você não está aqui e nem lá, você não está em lugar nenhum. Você está tomando café pensando na reunião, está na reunião pensando no que precisa fazer depois, está no jantar pensando no que vai acontecer amanhã, está deitado para dormir pensando no que aconteceu semana passada. E parece que a nossa mente, ela vive sempre um passo à frente ou um passo atrás, mas raramente exatamente onde a gente está. E eu não estou falando isso como uma crítica, eu me incluo nisso também. Porque essa é a forma como o mundo tem funcionado. Tudo é rápido, tudo é imediato, tudo disputa a nossa atenção. E talvez as telas, elas sejam um dos maiores exemplos disso. E é até um pouco irônico eu estar falando sobre isso, porque você está me ouvindo agora provavelmente com uma tela na tua frente. Pode ser com a tela do celular, a tela do tablet, um computador. Então, não é uma conversa sobre demonizar a tecnologia, até porque ela aproxima as pessoas, ela ensina coisas, ela facilita a vida, mas talvez seja uma conversa sobre perceber o espaço que ela tem ocupado, porque muitas vezes nós nem percebemos mais o que está acontecendo ao nosso redor. A gente come olhando para a tela, a gente espera numa fila olhando para a tela, a gente vai no banheiro olhando para uma tela, a gente está no sofá olhando para uma tela. E quando sobra 1 minuto de silêncio, a primeira coisa que a gente faz é preencher esse espaço, como se fosse proibido simplesmente estar. E aí eu fico pensando, será que a gente ainda sabe qual é o sabor da comida que a gente come? Não o sabor geral, mas o sabor mesmo, a textura, a temperatura, as diferenças. Será que a gente sabe a cor da casa do vizinho? Será que a gente sabe quais árvores que existem no caminho que a gente faz todos os dias? Será que a gente sabe como que o céu está hoje? Porque às vezes passamos pelos mesmos lugares durante anos e não enxergamos nada. E não porque a gente é distraído, mas porque a gente está no automático. E o automático, ele é muito eficiente para várias coisas. Ele ajuda a dirigir, ele ajuda a realizar tarefas sem gastar tanta energia. O problema é quando a gente começa a viver quase tudo nesse modo. Porque quando tudo vira automático, as experiências elas deixam de ser vividas e passam apenas a ser atravessadas. Nós chegamos ao final do dia sem lembrar boa parte do dia que a gente viveu. Como se tivesse apertado avançar, como se tivesse sempre
tentando chegar em algum lugar. E talvez por isso tanta gente sinta que os dias eles estão passando rápido demais, porque aquilo que não recebe atenção quase não deixa registro. É como assistir um filme enquanto tá mexendo no celular. Você até estava presente, mas não estava realmente ali. Quanto menos presente nós estamos, mais a gente precisa de estímulo para sentir prazer, porque o cérebro ele vai acostumando, vai querendo mais novidade, mais velocidade, mais recompensa, mais informação. E as pequenas coisas, elas começam a parecer insuficientes. Talvez nós tenhamos perdido a capacidade de perceber. Recentemente eu fui na casa de um familiar que fica um pouco mais afastado da cidade. E lá tem pato, galinha, lagoa, passarinho, tem horta, enfim. Aí tava todo mundo dentro de casa, igual eu faço na maioria das vezes que eu vou lá. Mas da última vez eu fiz diferente. Não foi natural, mas eu fiz. Eu sentei no sol, eu fiquei em silêncio, eu ouvi o barulho do passarinho, eu senti de verdade aquele momento. E eu confesso que eu já quero repetir. O único momento que eu peguei uma tela foi para gravar o cenário e mostrar na minha rede vizinha para que as pessoas pudessem lembrar de parar e também observar ao redor. Mas talvez você não esteja numa natureza e isso não importa. Dá para fazer onde você estiver. Talvez o problema não seja a falta de momentos agradáveis, talvez seja a falta de atenção para esses momentos. E eu gosto muito da ideia porque ela é simples. Ela não exige uma grande mudança, uma mudança radical. Ela não exige largar tudo e morar numa cabana no meio do mato. Ela não exige meditar por 1 hora por dia. Ela só exige pequenos momentos de presença, momentos intencionais, momentos em que você realmente está onde você está. E quando eu falo sobre se conectar com o presente, algumas pessoas imaginam algo muito complexo, mas eu tô falando de coisas extremamente simples. Tomar um banho e perceber a temperatura da água, tomar um café, sentir o cheirinho do café, sentar no banco de uma praça, olhar pela janela, preparar uma refeição, escolher uma fruta na feira sem pressa, escutar uma música sem fazer outra coisa ao mesmo tempo. Parece pouco, mas talvez seja justamente aí que está a dificuldade, porque nós desaprendemos algo que um dia foi natural. As crianças pequenas, elas fazem isso muito bem. Elas observam, elas exploram, elas prestam atenção, elas ficam fascinadas com detalhes que para nós passam despercebidos. Em algum momento da vida, nós vamos ficando mais acelerados, mais produtivos, mais ocupados e sem perceber, a gente vai se afastando da experiência direta das coisas. Por isso, eu queria deixar um convite muito simples para você. Quando esse vídeo terminar, não pega o celular imediatamente. Escolhe uma coisa, somente uma coisa, e faça de forma intencional. Pode ser beber um copo de suco, pode ser olhar pela janela, pode ser fazer um café, ou até caminhar até o portão, preparar uma refeição, mas faça prestando atenção, como se estivesse reaprendendo, porque talvez seja exatamente isso, uma reaprendizagem, não de algo novo, mas de algo que sempre teve aí. A capacidade de estar presente na própria vida, porque a vida ela não acontece nos grandes acontecimentos, também, mas não só nos grandes acontecimentos. Ela acontece agora, neste exato momento, enquanto você escuta, enquanto você respira, enquanto você sente, enquanto você vive. Depois que eu terminar de gravar esse vídeo, eu quero tomar um copo de suco de laranja bem geladinho que tá me aguardando na geladeira. Eu vou fazer isso de forma intencional. E você? Qual vai ser a atividade intencional que você vai fazer depois de encerrar esse vídeo? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar ler. Um beijo e até o próximo vídeo.